muita paz. Que a doce e serena paz do Divino Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Que a espiritualidade aqui presente, sobretudo a de escola, relativamente aos protetores em espírito, Chico Xavier e Maria Santíssima, nos direcione sempre ao propósito de bem servir, é o que pedimos. Que essas 25 pessoas que aqui estão, e naturalmente devem chegar mais, muita luz, muita paz, muita concórdia. E hoje vamos estudar, meus irmãos, relativamente à influência dos espíritos sobre as nossas vidas. Os espíritos podem nos influenciar? Os espíritos podem nos dirigir? Ao desencarnarmos, ao morrermos, podemos esconder os nossos pensamentos dos espíritos, como fazemos aqui na Terra, esconder de outra pessoa? Essas questões e outros questionamentos vamos ver no decorrer dos presentes estudos. Eu chamo a nossa parceira, colega e irmã lá de São Roque, São Paulo, Sil Camargo, para fazer a abertura dos nossos estudos ou indicar uma pessoa que faça. Muita luz, muita paz. Que a doce e divina presença do Mestre Nazareno nos envolva nessa tarde de hoje. Eu vos amo. Venha comigo, meus irmãos. Aqui novamente para estudar essa doutrina maravilhosa, onde vamos estudar hoje o Livro dos Espíritos, capítulo 9, a influência dos mesmos em nossas vidas, itens 456 a 472. E, sendo assim, eu convido a nossa amiga Rô para fazer a prece de abertura e que tenhamos, então, um estudo de muita paz, de muita luz, de muita compreensão e que Jesus e a espiritualidade amiga intuam nosso amigo Décio para fazer o estudo. Passando, amiga Rô, obrigada. Uma linda tarde a todos, sejam todos bem-vindos na paz do Pai Maior. Só confirma para mim se o som tá bom? Então, neste momento, vamos aquietar a mente, os nossos corações, sentar confortavelmente em nossas cadeiras, para poder, nesta tarde, juntos, buscar, através dos estudos, o entendimento e esclarecimento. Pedimos a permissão aos bons espíritos e aos nossos mensageiros da luz que possam parar a cada irmão que adentra nessa sala em busca da doutrina. Ilumine nosso irmão Décio para que ele possa sempre servir em Teu nome, Senhor, nos ajudando, nos ensinando a conhecer a Tua doutrina. Nos cubra nesta tarde com este manto infinito de amor, para que tudo corra devidamente, com a serenidade, com a tranquilidade. Vamos nos sentir nessa tarde envolvidos nas energias que tanto precisamos. Muito obrigada, Senhor, por podermos estar aqui reunidos em Teu nome. Que a luz possa percorrer em nossos lares, na voz do nosso irmão Décio, em bálsamo de esperança e de recomeço a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Deus seja louvado, assim seja. Minha irmã, muito obrigado. Inicialmente, borboleta e fraterna, seja bem-vindo à Sala Luz do Caminho. Eu quero aqui, inicialmente, falar que o último dia da programação da Sala Luz, parece-me que dessa programação que nós mandamos, que será 7 de julho, 7 ou 4, e por gentileza você confirma, nossa irmã Miriam vai nos brindar com os estudos, seriam os estudos da Gênese. Porque aqui, meus irmãos, aqueles que estão vendo a primeira vez vindo, nós estudamos as 7 obras mais importantes de Kardec, porque ele, na verdade, escreveu 32 obras espíritas.
além das ditas básicas, nós estudamos o que é o Espiritismo e obras póstumas. Miriam vai nos brindar com o estudo de uma parte lá sequencial e sistematizada da parte de Gênesis. Por gentileza, Miriam, depois você coloca na área de texto. Meus irmãos, a gente agradece a essas 20 pessoas que aqui estão e a espiritualidade dos dois planos. Evidentemente que damos uma prevalência para a espiritualidade encarnada, porquanto nada impediria que fizéssemos os estudos à espiritualidade desencarnada, que são em maior número. Entretanto, se não fosse os irmãos aqui presentes na carne, não estimularíamos, não sentíamos sensibilizado. Ainda estamos no mundo de prova e expiação. Precisamos de elogios, somos vaidosos e, na verdade, se não fosse esse total de pessoas aqui, nós, na verdade, não estaríamos. Então, novamente, solicitamos a Divina Providência e, sobretudo, em nome de Chico Xavier, Espírito, e Maria Santíssima, nos envolva no propósito de bem servir, uma vez que esses Espíritos são os nossos padrinhos, os nossos protetores. Madrinha mesmo é a Sil, né, que nos iniciou aqui no Paul Talk. Por gentileza, eu gostaria que algum dos irmãos presentes colocasse um número de 1 a 288. 200, minha querida Maria Adam colocou. 200. E nós vamos ler o 200, meus irmãos. Isso aqui é daquele livro Minutos de Sabedoria, de Carlos César Pastorino. A gente tem por hábito ler inicialmente para aumentar a nossa, vamos dizer, harmonia. Maria Adam, a morte não existe, menina. Se você perdeu um ente querido, não se desespere. Tenha certeza de que ele não morreu. Apenas mudou de estado e mais cedo ou mais tarde você irá novamente encontrá-lo. Não dê a ele, pois, a decepção de querer fugir da luta. Não pretenda ser superior a Deus. Aceite o que Deus determinou em sua sabedoria e será imensamente feliz. Então tá aí, né, meus irmãos? E muitas vezes, quando minha esposa ou meu esposo, ou um ente querido, um filho que seja, desencarna, ou seja, morre ali no ataúde, eu me desespero e digo: oh, meu Deus, como é que fizestes isso comigo? Eu não mereço, por que teria de acontecer isso? Levou aquele ente querido, aquela pessoa que eu mais amava. O que eu vou fazer da vida? Como agora eu vou viver? Eu não tenho mais paz. Veja bem que eu usei agora 4 ou 5 vezes a primeira pessoa do indicativo. A primeira pessoa, eu tenho, eu preciso, eu quero, isso se chama egoísmo. Eu não estou pensando naquele que partiu. Eu não estou pensando naquele que morreu. Estou pensando sim em mim. Gente, isso é um egoísmo. E no momento em que eu penso em mim, aquela pessoa que partiu, e partiu para um mundo extraordinariamente melhor do que o que estamos, e viajou da célula ou do átomo ao arcanjo, em termos de evolutividade, ele está perpassando, ele está subindo mais um degrau. E eu falo sempre como eu vou ficar, como eu vou fazer, como eu faço isso, como eu vou fazer aquilo, quem vai levar o filho na escola. Gente, eu estou pensando muito em mim. Eu não estou pensando naquela pessoa que partiu. Então, na verdade, é rigor, Maria Adam, e a todos os presentes aqui na sala, não há morte. O que há é uma morte física. Aquela carcaça, aquele corpo perecível, né? E corruptível, ele dissemina, ele acaba, mas a existência continua, porque a vida do espírito, ela é infinita. Não é eterna, porque eterno é Deus. O espírito teve um início, teve um princípio, não terá fim. A teoria é muito linda e perfeita, mas a realidade é outra, né? Não é tão fácil assim.
Tudo bem, Maria Adam, e eu concordo com você que nesse estágio que nós estamos é difícil. Nós ainda estamos muito vinculados à matéria, mas aos poucos nós vamos atingir esse estágio, vamos dizer, ideal, que a mensagem que colocou, e eu de uma certa forma ressaltei. Cada existência nós evoluímos um pouco. E por que nós vamos atingir esse estágio? Porque nós queremos? Não. Porque Deus quer. Deus quer que nós atingimos, e assim vai ser, os píncaros da evolução, ou seja, o mundo celeste, o mundo dos espíritos superior. Borboleta, Leonardo e Sashva. Seja bem-vindo à Sala Luz. Paz e luz, meus irmãos. Como está no texto, como está no banner, nós vamos estudar sobre a influência dos espíritos em nossa vida. E, na verdade, eles influem em nossas vidas. Kardec, naquela questão clássica do Livro dos Espíritos, se todos os questionamentos são extraordinários, porque o Livro dos Espíritos é um código moral, onde está tudo o que precisamos para viver, para nos interagir, em termos de código moral, em termos de felicidade, boa vivência e o que deveremos fazer aqui para termos um futuro mais glorificado. Então, tudo o que precisamos está no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, uma das questões clássicas, tem aquela 459, que está dentro do que nós vamos estudar. Kardec, ele pergunta de forma direta, objetiva e muito prática: senhores espíritos, né? Vós influenciam em nossas vidas? E os imortais responderam: mais do que imaginais. De ordinário somos nós que dirigimos. Não que vocês são marionetes. Não que vocês são pessoas teleguiadas. Porquanto tem o livre-arbítrio, né, meus irmãos? Se eles influenciassem, nos dirigissem como marionete fosse, nós simplesmente não progrediríamos. Não progrediríamos. Mas vamos começar. E os espíritos, eles veem o que nós fazemos, o que nós pensamos, porque muitas vezes eu quero esconder alguma coisa da Psil, eu quero esconder alguma coisa da Rua Estrela. Eu, na verdade, tenho essa condição de esconder, porque elas, como encarnadas, e eu, querendo tornar aquilo, descer um véu, eu posso esconder. Mas o espírito não esconde do espírito. O espírito, quando você passa à pátria espiritual, é como se tirasse um véu. Todo o seu pensamento, tudo que está dentro de você, fica desnudo, fica assim, vamos dizer, sem roupa. Os espíritos veem. Então, quando há um caso de suicídio, quando há um caso de mau comportamento, aquelas pessoas que estão mais próximas ao vício, aquelas pessoas que estão mais próximas, mais distantes da virtude, eles carregam consigo aquele arrependimento. Arrependimento de ter ficado na terra, ter tido a oportunidade de evoluir e não evoluiu. E lá não tem jeito de esconder. Aqui eu penso alguma coisa, chego a comentar com outras pessoas e a pessoa que foi objeto do comentário nem fica sabendo. Eu tenho, se é que é privilégio entre aspas, o privilégio de esconder aquilo que penso. Mas no mundo espiritual não. O véu é suspenso, é desnudo. Todo pensamento, ele de uma certa forma, ele é translúcido, ele é visto. E sobretudo aos espíritos mais evoluídos. Sobretudo aos espíritos mais evoluídos. Big Marcelo Dias, seja bem-vindo. Paz e luz, meus irmãos. Então, eles conhecem o nosso desejo, conhecem o nosso pensamento, conhecem aquilo que está dentro da gente. E vocês viram que a 459, 4 mais 5 é 9. 459. Eles influenciam
mais do que nós imaginamos. Quantas e quantas vezes você atrasa naquele compromisso, você deixa de passar em alguma rua, você deixa de ir por aquele ou outro caminho, foi dada uma influência que você nem a percebeu, nem percebeu. E essa influência, ela é, de uma certa forma, boa e extraordinariamente virtuosa. Porque ele te intuiu, ele te inspirou e você teve essa decisão em não passar aquela rua, em não passar naquele, porquanto se ali passasse poderia ser vítima, inclusive, de um acidente. Poderia ser vítima, inclusive, de um acidente. E para aí, irmão X, com relação a essa influência, nós sabemos quando é influência, quando alguém nos influencia, é importante nós sabermos essa influência. Muitas vezes não é importante, quase sempre a dádiva divina, assim como nos deu o esquecimento das vidas transatas, das vidas passadas, aquilo que nós fomos. E isso é tão importante porquanto se tivéssemos esse conhecimento e essa ciência, e muitas vezes eu fui um algoz, e hoje eu estou encarnado na família, eu sou seu esposo, sua mãe, seu marido, sua mulher, um filho ou um parente muito próximo, eu vim com a finalidade precípua de espiar, de pagar alguma coisa. Se eu soubesse o que tivesse ocorrido no passado, a minha missão, eu digo, a minha prova ou expiação, ela seria comprometida. Pela mesma forma, se eu soubesse o que era influência espiritual e, sobretudo, do meu espírito protetor, que quer queira ou não, é mais superior do que eu, seria prejudicial. Por exemplo, e como isso? Eu vou cortar um carro, eu estou a 80 km por hora, eu vou cortar o carro numa faixa dupla. E o espírito protetor diz, pode cortar, que não tem carro nenhum ultrapassando, ou não corte. No momento em que eu tivesse a certeza que era aquele espírito, meu espírito protetor, eu deixava de utilizar o meu livre-arbítrio. Veja aí que isso não é bom. No momento que você não utiliza o livre-arbítrio, a coisa fica automatizada e você simplesmente não evolui. Aonde está a ação do mérito? No próprio livro dos Espíritos, parece que na questão 123 perguntou por que Deus não fez ou não criou os espíritos perfeitos. Né? Por que eles têm que caminhar pela fieira da evolução, para passar pelos sofrimentos, né? Deparar com as vicissitudes da vida. Ora, se assim tem que ser, é para que isso contribua na nossa evolução. É para que evoluímos cada dia e cada vez mais. Então, é importante que nós, espíritos, não sabemos o que é a influência que é dos espíritos, sobretudo dos espíritos superiores. E constantemente tem influindo. E olha que essa influência é, sobretudo, maior dos espíritos superiores. Quando dizemos superiores ou inferiores, é em relação a nós. Eu estou dizendo aqui, não é os superiores que estão naqueles mundos ditosos ou celestes, cognominados, assessores de Deus, que trabalham especificamente na cocriação. Não, um espírito superior ao irmão X, que está em grau qualquer, ele é superior. Quando você, e eu costumo dizer, você está nadando num lago, numa piscina ou no mar, e por algumas circunstâncias você afoga, e o salva-vida te salvando, você não irá perguntar se aquele cidadão, ele fez um curso de natação, algum curso de salvamento, de proteção numa escola X ou Y, se ele tem uma pós-graduação, um doutorado ou um pós-doutorado
no que refere a controle de respiração e natação propriamente dita, isso nada significa. O que é importante e bom que se ressalte é que você foi salvo, ou você foi salva por ele. Então, é nesse aspecto que nós falamos superior e inferior, meus irmãos. No momento que eu fico sabendo que aquela influência não é minha, então eu, vamos dizer, deito na rede, cruzo os braços e deixo as coisas acontecer. Isso não é bom. Pela mesma forma, aquilo que nós falávamos no livro dos médios com relação no que pertine à psicografia. É importante a gente saber se aquilo é do espírito X, Y, Z, se é de São Tomás de Aquino, se é espírito da verdade, se é de São Luís. Não importa o nome que aquele espírito tomou ao passar aquela mensagem. É importante que nós avaliemos o teor, o fundo, o que demanda a mensagem. Quem escreveu ou o espírito que arvora ou que quer o crédito daquela mensagem, isso pouco importa. Mas muitas vezes nós precisamos e queremos, né? Será que foi meu pai que comunicou? Aquela psicografia é efetivamente desse ou daquele espírito? Foi Joana de Ângeles que está falando? Foi Francisco? Isso não importa, né, meus irmãos? Não importa. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios, diz Kardec, dos que não são sugeridos, Deus, houvera por bem que isso acontecesse, que isso, de uma certa forma, se concretizasse. Mas não é. Porque, como dissemos, isso aí gera uma passividade, gera uma tranquilidade, gera uma passividade, uma inércia, né? Ora, se o meu espírito protetor, se meu anjo da guarda, Eugênio Teles e Marcelo Dias, seja bem-vindo, se eu tenho plena convicção e ciência que são eles que estão por detrás daquele ato, por que eu vou preocupar? Aí a lei do laissez-faire, aquela lei francesa, né? Vamos deixar do jeito que está para ver como fica. E, aliás, nossos detratores falam que nós acreditamos em destino. Tudo deve acontecer, tudo vai acontecer segundo o que está predeterminado. Eu devo morrer de acidente, você de afogamento, aquele de um acidente de avião. E, na verdade, o destino, o fatalismo, não existe. Conforme essa máxima, conforme esses detratores, essas pessoas que não conhecem. E muitos espiritistas, pessoas da nossa doutrina, ainda acreditam assim. Ora, se a 459 diz que os espíritos influenciam-nos mais do que imaginamos e de ordinário são eles que nos dirigem, então eu vou ficar quietinho aqui, deitado numa rede, porque tudo que vai acontecer tem que ocorrer. Então, se vai ter que ser, assim será. Veja bem a inércia. Isso não ocorre. A 851 do Livro dos Espíritos, a questão 851 é clara. Ela fala que destino e fatalismo não existe. Aquele avião caiu e eu morri, eu faleci, ou aquele avião bateu numa casa, ou aquele monte de terra em função da enchente e a chuva desmoronou, eu não tive de morrer pelo destino, porque estava escrito, porque eu quis. Foi força e consequência das coisas. Foi porque eu tinha de viajar, foi porque eu perdi a viagem. Então, um acidente, uma morte, alguma coisa que esses espíritas assim mais antigos, falam e diz relativamente a destino, e o destino e o fatalismo não existe nesse aspecto, viu, meus irmãos? Não existe nesse aspecto. Deixa eu pôr mais baixo aqui essa. Então, nesse aspecto de morte, nesse aspecto ter que ocorrer, isso não existe. Depois vocês leem a 851 do Livro dos Espíritos.
E Kardec, preocupado com essa influência, ele pergunta à espiritualidade se o homem, ele pode eximir, né? Ele pode não ter essa comunicação ou sofrer essa influência espiritual. Sem dúvida, nós podemos fechar as portas. E essa influência, notadamente, é relativamente à sintonia que eu estou. Eu não preciso ser uma pessoa má. Eu não preciso ter uma pessoa que muito ligada ao vício. Mas se eu tiver tendências a, eu, por consequência, tenho uma espiritualidade, uma nuvem, uma pleiade de espírito que quer me induzir, que quer me direcionar, que quer me influenciar para aquilo. Por exemplo, eu não sou fumante, mas em vidas transatas eu já aboli esse vício. E nós somos sabedores que o espírito não retrograda. Mas eu ainda estou um pouco fragilizado em minhas convicções. Ou por outra, eu aboli o vício, mas tenho a tendência viciosa. No momento em que eu tenho essa tendência viciosa, eu, por consequência, tenho uma pleiade de espíritos me acotovelando, me querendo direcionar, me influenciando a voltar a fumar. Então eu não preciso ser mau, eu não preciso ser ruim, eu não preciso ser uma pessoa distanciada do vício e muito viciosa, né? Mas basta eu ter tendências. E o que é o espírito? O que é ser espírita? Espírito da Verdade disse que é você, mesmo próximo ao vício e sendo uma pessoa má, mas trabalhando a cada dia na sua evolução moral, combatendo, sobretudo, as suas más tendências. É aquele caso do mal e o bem. Você não precisa deixar de fazer o bem, aliás, deixar de fazer o mal para o bem fazer. No momento em que você não faz o bem, o mal você fez. Se eu, e certa vez, há muitos anos atrás, numa das salas, nós estávamos no estudo, eu falei o seguinte, estava a Sil, de uma certa forma, ela me contrariou. Eu quis pegar uma pedra, e não achei a pedra para jogar nela. Ela mais forte que eu não tive coragem nem hombridade em enfrentá-la, não achei a pedra para jogar nela, mas o fato de eu pensar e querer jogar a pedra, mal cometi. Por outro lado, o Braz estava ali e nós tivemos uma discussão, fomos quase ao pugilato e brigamos. Mas como o Braz é mais forte fisicamente que o irmão X, eu peguei a pedra. Eu fui abaixar para pegar a pedra e não quis resolver. Ora, no primeiro caso eu queria jogar a pedra, eu só não joguei porque não tinha. No segundo caso, caí novamente. Meus irmãos, me dá um retorno. Vocês estão me ouvindo? Novamente a tela entrou aqui me tirando, tá? Vocês estão me ouvindo, por gentileza? Por gentileza. Interessante, gente, é uma tela. É uma tela que está chegando aqui na minha... Me derruba uma tela normalmente, uma tela... Acho que um antivírus, uma tela me derruba. Bom, eu estava falando da pedra, né? Então chega o Braz. O Braz, como é mais forte que eu, tem a pedra ali e eu resolvo não pegar essa pedra. Pois bem, eu resolvo não pegar essa pedra para jogar no Braz. Então, nesse aspecto, houve uma influenciação, o fato de eu não jogar, assim eu não joguei porque eu não achei a pedra para jogá-la. Então, eu cometi mais erro no primeiro caso do que esse caso
que tinha a pedra, ou por medo, por uma boa questão, e eu não joguei no braço. Então, no caso da Sil, houve uma intenção maior. Relativamente à sensação de angústia, a tristeza que nós estamos, tem dia que a gente está com o coração compungido, apertado, triste, parece que as coisas nada dá certo. O porquê disso? Kardec também formulou esse questionamento. E a espiritualidade disse que normalmente a interação... Ih, meu Deus, parece que surgiu novamente, ó. Que é isso? Está com problema na conexão dele. Tudo é bem, né? Que coisa, gente. Olha, não é problema de conexão, é uma tela que está... o som está baixo? É uma tela que está entrando. Ela entra uma tela... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu apago. Vou apagar tudo aqui, eu não vou deixar nada. Deixa eu apagar aqui, para aí, pessoal. Aí eu não tenho nada. Deixa eu tirar. Nada, não está tendo nada. Então, Kardec perguntou o seguinte: tem dia que você acorda, tem dia que em função ou no seu trabalho você acorda e você não sabe o motivo e o porquê, você está assim um pouco contrito, constrangido, magoado, chegando ao ponto, a espiritualidade informou que isso normalmente ocorre quando do sono. Você, no momento em que você dorme, nós somos sabedores que o espírito ele não precisa descansar-se, e sim o corpo, organicamente você precisa descansar para refazer as suas forças, a sua energia, mas o espírito não. Mas no momento em que o corpo repousa, a alma no seu estado de liberdade, de emancipação, entabula, interrelaciona, vamos dizer assim, a toscas palavras, bate papo com outros espíritos. E em relacionando com outros espíritos quando do sono, você pode lá encontrar um parente seu desta ou de outra encarnação, um amigo, um espírito que lhe é familiar ou muitas vezes conhecido, lhe impulsiona no bem portar, no bem servir, no bem, né? Ou seja, trabalha a sua evolução. E você, ao acordar, você fica sentido de deixar aquela situação de liberdade, aquela situação de emancipação, aquela situação, vamos dizer assim, prazerosa. É isso que muitas vezes lhe dá aquele estado de angústia, lhe dá aquele estado de tristeza, de muitas vezes pequena depressão, né? Até pequena depressão. É vontade de voltar para aquele mundo, para o mundo de lá, não a outra vida, né, meus irmãos? Porque nós não temos mais de uma vida. Nós temos uma vida só, com várias existências. Deus nos fez ignorante no que pertine, no que refere-se ao saber, de forma linear. Eu fui criado conforme você também o foi. Todos sabendo a mesma coisa. Porém, pela aplicação do livre-arbítrio, eu resolvi dar mais voltas. Eu resolvi perpassar por algumas situações mais diversificadas. E você... Muito bem, Márcio. E você foi numa linha mais direta, foi numa linha mais assim, diretiva. Então, meus irmãos, essa que é a diferença. Mas jamais o espírito retrograda, jamais o espírito ele evolui. Mas para aí, irmão X, eu era um rei, e falar em rei, ninguém foi um gari, ninguém foi trabalhar como
diarista, como pessoas que fazem algum serviço, não menos meritório, mas que dito, conforme os parâmetros sociais, um serviço assim mais baixo, né? Então ninguém foi isso, sempre foi rei, foi rainha, foi um administrador, foi uma pessoa de alta relevância social. Mas aí, irmão X, eu era um rei, eu era um fazendeiro, eu era um grande administrador, agora eu sou um vassalo, eu sou um camponês, eu sou um gari. Então, nesse aspecto, houve uma retrogradação, houve uma evolução, necureba, negativo. O fato de socialmente... Ixi, parece que caiu novamente, ó. É o que eu estava dizendo, tudo passa, tudo finda, a dor mais forte, a ilusão mais linda. Uma hora eu vou tropeçarei nesse orgulho maldito e nessa ignorância brutesca, né? E esse problema técnico que eu estou tendo vai passar. Chico Xavier diz que tudo passa, o amor passa, a vaidade passa, os dias ruins passam e até a alegria passa, né? Então isso aqui também vai passar. Então essa influência, meus amigos, meus irmãos, meus admiradores da doutrina espírita, ela existe mais do que nós imaginamos. Ela está aqui agora. E não existe mundo dos espíritos, não existe pátria espiritual. Os espíritos, a espiritualidade, nos acotovelam aqui e agora. O que ocorre é que nós estamos numa terceira dimensão. E que dimensão é essa? Largura, altura e profundidade. E os espíritos estão numa dimensão superior à quarta, da quarta para frente, aonde a composição tempo e espaço anda nessa composição, né? Então aqui para nós, enquanto 24 horas corresponde à volta da Terra em torno do seu próprio eixo, para o espírito não tem tempo, né? 80 anos pode significar, porque ele é eterno, pode significar um segundo. Por isso que muitas vezes nós, na nossa pequenez, na nossa estultice, ó meu Deus, ó meu santo amado, ó meu São Brás, ó meu isso, meu aquilo, ajuda-me. Mas aquele espírito que é superior e entendedor de que aquele sofrimento, entre aspas, vai corroborar e contribuir na nossa evolução, não está nem aí. Porque aquele sofrimento é muito curto diante da eternidade. O sofrimento ou o escândalo, meus irmãos, é necessário. Mas vai da mão por quem aquele escândalo vier. O sofrimento, ele faz e trabalha na evolução. Não que precisamos sofrer para evoluir, mas muitas vezes precisamos, eu costumo dizer, andar descalços e tomar uma cortada de caco de vidro ou de um espeto entrar na sola do nosso pé para, em um segundo momento, nós internalizarmos de que estamos ou temos de estar calçados para proteger a sola de nosso pé. Anjinha Ilse Borboleta, seja bem-vinda à Sala Luz. Vimos que essa influência espiritual é por deveras importante e contribui substancialmente em nossa evolução. Vimos também que não é importante sabermos se essa influência é desse ou daquele espírito ou se é de um espírito qualquer outro. Por que isso, irmão Chico? Porque senão nós voltaríamos ou cruzaríamos o braço e deixaríamos a coisa acontecer. Aquela lei laissez-faire novamente, né? Vamos deixar do jeito que está para ver como fica, pois se eu ir para aqui, se eu ir para lá, se eu tomar essa ou aquela atitude, de fato vai ocorrer, então eu vou cruzar os braços. Se eu não aplico o livre-arbítrio conforme deve ser aplicado, a minha evolutividade, a minha evolução, o meu processo dessa fieira evolutiva, ele é comprometido. Caí novamente? Gente do céu. Onde você parou?
Que coisa, viu, gente? Então tá bom. Vamos finalizar aqui e apenas concluindo. A influência espiritual é sobremaneira muito importante em nossa existência. É através dela que o carro segue de uma certa forma o seu curso natural. É que a evolutividade tem sequência natural. E assim sendo, meus irmãos, eu agradeço a espiritualidade aqui dos dois planos, porque falando sobre influência espiritual, tenho plena convicção e certeza que a mesma me influiu e me influenciou no que eu aqui disse. E para encerrarmos, para concluirmos, deixa eu só ler essa aqui, essa do Leonardo. Davi foi influenciado por um espírito maligno, dirigiu-se até o terraço do palácio, onde viu do alto da sua sala mulher bonita banhando na vizinhança, né? Então tá aí. Ele é influenciado como nós efetivamente somos e fomos e seremos. Meus irmãos, um beijo em vossos corações, muita luz, muita paz. Eu, como sempre, te digo, ou lhes digo, eu vos amo de todo o coração. E um abraço de várias voltas. E para encerrar, eu chamo a nossa amiga Sil Camargo. Parece-me que quem vai fazer a prece final, conforme a própria Lázaro colocou, a nossa irmã Eugênia. Por gentileza, Sil, como você iniciou, você faz o encerramento para nós. É com você, tá? Boa tarde a todos, novamente. Vamos agradecer, então, Jesus, por mais esse estudo que tivemos. Tivemos os obstáculos aqui no total, que devido ao Décio não conseguia permanecer direto. Ele fez um estudo muito bom, foi persistente, e graças a Deus e a Jesus e aos Espíritos que nos auxiliaram, com certeza deu para a gente ter um estudo muito bom. E que essas coisas acontecem mesmo, faz parte, e a gente conseguiu estar aqui conectado. Então, vou convidar a amiga Eugênia para levantar a mãozinha para fazer a prece de encerramento para nós. E aproveito a convidar a todos para a próxima quarta-feira, às 15h30, estaremos aqui novamente para estudar essa doutrina maravilhosa. E quem desejar assistir, ouvir os nossos estudos, estão aqui na área do texto, o endereço do YouTube do Décio Pastor. Então, uma linda tarde a todos, agradeço a presença de todos, um lindo final de semana, fiquem todos com Deus e com Jesus, e que possamos estar estudando juntos, em final sempre. Então, um beijo a todos, passando, Eugênia, obrigada. Boa tarde, irmãos, meus amigos. Agradecemos a presença de todos. Elevemos então nossos pensamentos a Deus. Vamos para a espiritualidade da família. Que assim seja, bom Pai. Então, todos, muita luz, muita paz. A Eugênia estava falando, obrigado, Senhor. Obrigado pela encarnação, por essa vida, por tudo que aqui estamos, por estudar essa doutrina maravilhosa que diz com propriedade de onde viemos, o que aqui estamos fazendo e para onde vamos. Ó Deus, muito obrigado. Fluidifique a água que os irmãos, porventura, não pegaram, mas vão pegar, e você imagina 3 ou 4 segundos, e essa água será fluidificada, e ela com certeza debelará os seus males físico e espiritual. Dê à pessoa que está próxima muita paz, muita luz, tudo, mas tudo de bom. Que Deus nos ilumine. Muita paz, meus irmãos. Eu vou pôr uma música aqui, mas já saímos.